Oi? Ok, nós já estamos ao vivo. Uma muito boa noite a todos. Vamos encostar a porta por causa do barulho. Vamos escrever a letra Taf. Vamos escrever a letra Taf. Se a gente pode fazer Leilu Nishmat. Faiga Bat Avraham. Faiga Bat Avraham. É engraçado que está meio apagado. Taf. 400. Letra Taf. Estou chegando. Letra Shin. Letra Aleph. Eu já vou escrever o que a gente vai ver aqui, porque isso é importante. Oi? Aí já está assistindo. Eu encontrei uma pessoa lá embaixo. Ele falou assim: onde você vai? Posso assistir o Rabino das Ashkenazes. Aquele do Face. Uau! Ainda, hein? Tô famoso. Também, olha o aparato. Mas ao vivo tem que ser assim, tem que ter noção. Tem, né? Tem, né? Vou dar uma porrada em alguém. Muita emoção. Ele apareceu. Semana passada. Marcel. Pegando bolo? Luiz. Não. Semana passada. Ok, pessoal, vocês estão comigo? A gente já viu isso preciso, né? Preciso escrever, porque isso tudo isso é tema da aula de hoje, que a gente vai ver. E a grande verdade é que a gente já viu em outras aulas, mas eu preciso seguir o protocolo aqui do nosso livro. E é importante que tenha algumas coisas novidades, para variar. Sempre, né? Ok, nós estamos na letra Taf, estamos dando a letra Taf. E a letra Taf é a última letra do alfabeto. A gente já viu a conexão dela, a última coisa que nós vimos. Nós vimos que ela é o propósito da vida. Tachlis. Tachlis, o objetivo da vida é a letra Taf. Então a vida está ligada com a letra Taf, que é o propósito da vida. Como a gente falou, que é o fim de tudo. Onde a pessoa chega na recompensa, que é o mundo vindouro, a seta. A gente falou que isso está ligado com o propósito da vida. Todo o propósito da vida está ligado com a letra Taf. Quando ela chega no final do trabalho que ela fez tudo, ela já está pronta para a recompensa final, etc. Taf, vida. Vimos a letra Taf relacionadas com a Torá, que nós falamos que a Torá começa com a letra Taf, e a gente falou que na última aula, aquela passagem na Ética dos Pais, que diz Pato Amelach Tochel, Umaim Bamisurat Ishtev, Alaretz Tishan, Bechayetzar Tichieu, Batorá Ta'amel. Que a gente falou o seguinte, que pão com sal você vai comer, lembra? Pouca água. Com a água sob medida você vai beber, e sobre a terra sobre o chão você vai deitar. A gente fala que a Torá ela é adquirida com esforço, com a pessoa confia. Isso quer dizer, então, o Taf está ligado com a Torá, que mostra que a pessoa ela tem que se reclinar pela Torá. Por isso o Taf tem a perna quebrada, para poder mostrar que você tem que se dobrar por ela. E a gente terminou dizendo um versículo em Parashat Hukat, que a Torá fala, Adam ki yamut zot a Torá, esta é a Torá. Uma pessoa quando ela morre na tenda, está falando sobre a lei de impureza do morto, mas não é essa a explicação. Esta é a Torá é esta que ela perdura diante de alguém que se mata na tenda. Alguém que se mata na tenda, alguém que se mata no Beit HaMidrash, aquele que se mata para estudar ela. Então a Torá prevalece diante daquelas pessoas que realmente se dedicam e se dão toda a vida para a Torá. Hoje nós vamos ver como a letra Taf está ligado com a verdade. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Muita coisa a gente já viu em outras aulas, que a gente já viu palhinha, porque está ligado com a letra Aleph, com a letra Mem, a gente já viu porque a letra Aleph e Mem também fazem partes da verdade. Então nós vamos aqui as canetinhas daqui a pouco para poder ilustrar isso muito bem. Vamos seguir o livro. Tá? Por isso, para seguir o nosso livro do Rav Zamir Cohen, que a gente está estudando o livro Hatzofen.
Nós estamos na página 302, estamos perto do fim, 302, meu. E ele traz aqui outra emet, a letra da verdade. A letra Taf é a letra, além da vida que nós já havíamos explorado em aulas anteriores, além da letra da Torá que a gente explorou na aula anterior, também é a letra da verdade. Como está descrito no tratado no Talmud, no tratado de Shabbat, na página 104. Então lá o Talmud ele fala o seguinte, Shin, o que é a letra Shin? Que é a letra anterior desenhada no topo da lousa lá em cima, que é a letra que vale 300, o Shin que a gente estudou. Shin Sheker. A gente falou que era transformação, mas Shin também, diz o Talmud, é a palavra mentira. Tav, diz o Talmud, Emes. Tav é Emet. Tav é a letra da verdade. Porque as duas, na verdade, ele diz assim, que as duas são na prática uma coisa só, que a Torá ela é Emet, a Torá ela é a verdade, a gente falou que isso aqui é vida e Torá, tá certo? A Torá é a verdade e ela é o propósito da vida. A Torá é a verdade e é o propósito da vida. Aqui a gente está vendo 3 itens então, tá certo? Nós estamos vendo verdade, vida e Torá. Então, a Torá, ela é verdadeira e ela é o propósito da vida. Então, veja como o Taf liga a Torá, liga a vida, que é o propósito, que é o fim, o Tachlis, que é o propósito da vida que a gente falou, e também liga com a verdade, que é a palavra Emet. Oi? E está apoiado num shofar. Tem que ser uma perninha quebrada, né? Então, ele falou, Sharei, já que a Torá, ela é o guia que Deus ele nos deixou, e a verdade absoluta, a única verdade absoluta, enquanto o intelecto humano pode levar a pessoa a muitas mentiras e a muitas coisas que são obsoletas e são descartadas na vida, coisas erradas conscientemente e coisas erradas inconscientemente. A Torá ela é chamada Dat Emet, o conhecimento verdadeiro e completo e exato. A Torá é um estudo exato. Então a Torá é a única exatas. Se não estuda exatas, está estudando a Torá. O único estudo que é estudo perfeito então, e que exige... Se exato não permitia cada um olha e interpreta de uma forma aquilo. Uma coisa que é exata igual para todo mundo. É número, dizer, exato é número. Não, ela está escrito igual para todo mundo, mas a interpretação não é exata. Você fez uma boa pergunta, mas na verdade a Torá ela descreve o seguinte, nossos sábios falam que mesmo que tem divergências entre os sábios, e os sábios chegam a conclusões diversas e opostas até entre si, nossos sábios falam no Talmud, Eilu va'eilu, essa expressão usada no Talmud, Eilu va'eilu, estas palavras suas e as ou palavras do seu adversário que está discutindo com você, ambos são Divrei Elokim Chaim, são os ditos do Deus vivo. Veja, a Torá a gente falou que nos foi entregue através de 4 interpretações básicas, tá certo? E há uma expressão que existe, Shiv'im Panim na Torá, tem 70 faces na Torá, você tem 70 maneiras de interpretá-las. Obviamente, de acordo com os atributos que nos foi entregue de interpretação. Descritos, por exemplo, num dos trechos que a gente sabe desse que a gente relata diariamente, é o trecho da oração matinal. Antes de iniciar a oração, a gente fala de Rabi Ishmael. Rabi Ishmael Omer, Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet. A Torá ela é interpretada através de 13 regras. Se você segue essas 13 regras e você interpreta, é válido. É válido mesmo que não seja na prática. Mesmo que o que você estudou na prática, você chegou à tua conclusão, e a tua conclusão é correta. Ela é correta porque está de acordo com os preceitos que foi dado, que está de acordo com as regras dadas de interpretação. Então, não só que a tua interpretação ela é cabível, como ela é válida, e ela é chamada de Torá, ela também é chamada de Torá, e se ela é chamada de Torá e ensinamento, conhecimento divino, então ela também é verdade. Porque é interessante esse conceito que você diz, quer dizer, ambos estão estudando de acordo com normas estipuladas, portanto, ambos estão no caminho da verdade. É verdade também que quando chega na hora do vamos ver, a gente precisa ter um bom senso de como, na prática,
executar na prática, se pode ou não pode, a gente precisa tomar um rumo. Na hora de determinar a lei, de como a gente deve se conduzir, então a gente precisa procurar uma opinião e sobre ela seguir. Para isso vem o Código de Leis e determina como a gente tem que seguir. Mas nunca dizendo que as opiniões, por exemplo, expostas no Talmud, que são a origem das leis, que elas deixam de existir ou que elas são falsas. Não, elas são verdadeiras. São verdadeiras e num certo plano aquilo é real e num certo nível aquilo é cabível e aquela interpretação pode ser interpretada, uma vez que interpretada corretamente, pode ser analisada pela lei e chegar-se a outras conclusões. É interessante, quer dizer, mesmo opiniões divergentes de como interpretar um versículo, e às vezes dá água para o vinho, hein? Às vezes dá água para o vinho, ou de um sim ou não. Pode ou não pode, né? Mesmo assim, então, os dois são chamados de Divrei Elokim Chaim, são os ditos do Deus vivo. Então, muito conta cada história, que uma das mais famosas teve uma discussão e o sábio falou, a lei é comigo, então ele fez, olha, eu provo que a lei está comigo. Ele falou, se a prova é que a lei está comigo, porque vocês vão ver que, bom, enfim, ele fez tantas coisas lá. Olha, o rio vai passar por aqui, o rio passou por aqui, a parede da sinagoga vai começar a cair, a parede começou a cair. Imagina, os sábios falaram, não, basta. Isso tudo para poder provar que a lei é com ele. E os sábios falaram, não, a lei é conforme a gente determinou. Ele falou, olha, se a lei está comigo, o último teste que vocês não acreditam em mim, uma voz dos céus vai sair, vai falar que a lei está comigo. Sai uma voz. Quem é esse Oi? Quem é esse? É um dos sábios do Talmud. E aí, então, uma voz celestial chegou e falou, a Alahá é como ele. Imagina, Deus falou, a Alahá é como ele. Sabe o que os sábios falaram que estava lá? Torá lo bashamayim, a Torá não está nos céus. Desculpa, vocês podem interpretar como vocês quiserem lá em cima. Aqui você entregou para a gente a Torá, nós interpretamos aqui do nosso jeito. E o tribunal foi e determinou contrário que aquele mestre falou. Mesmo que Deus falou diferente no Mesifta Derakia. É loucura isso, Mesifta Derakia. Tem um Midrash que fala que Deus ele fala, Nitzchuni banai nitzchuni. Meus filhos me venceram. A Torá estava aqui em cima, lá se interpreta ela X. Aqui embaixo foi entregue, a Torá embaixo foi entregue na Torá por Moisés, que de acordo com o teu tribunal, como vai ser, da tua geração, assim tem Deuteronômio, a gente encontra no final que assim conforme a tua interpretação, a interpretação dos sábios da tua geração, assim vai ser. E a Torá descreve, vocês não devem desviar nem à direita e nem à esquerda. E o exegeta Rashi comenta lá, o famoso Rashi, ele comenta e diz o seguinte, Rabbi Shlomo Yitzhak, que viveu 1000 anos atrás. Ele escreve mesmo se o tribunal te falar que direita é esquerda é direita. E você sabe que eles estão errados. Você precisa seguir o que eles estão falando. Pode ser que você é mais inteligente que o tribunal. Pode ser que você tenha razão. O tribunal determinou, eles chegaram a esta conclusão. Fica quieto, faz. Ai, mas eu sei que está errado. Eu sei, e Deus concorda comigo que está errado. Posso eu, então, agora seguir Deus e a verdade celestial e não seguir aquilo que foi determinado aqui pelo tribunal da minha época? Não. Se você fizer isso, você é excomungado. Você, sabe, te põe de gelo. Sabe por quê? Porque você não está seguindo uma orientação da Bíblia. Quer dizer, é louco isso, é muito doido isso. Quer dizer, a gente vê que Deus delegou, quer dizer, Moshe Rabbeinu, ao escrever o 5º livro, disse, olha, eu estou indo embora, eu vou morrer. Mas saibam que entre vocês vai ter o tribunal. E você tem que ir para os sábios da tua geração. E o que eles vão te dizer, direita, direita, assim vocês devem seguir. Quer dizer o seguinte, tem diversas opiniões. As opiniões são válidas, todas elas, porque essas opiniões são baseadas nas virtudes que a Torá pode ser expressada, nas virtudes que foi permitido a Torá ser interpretado. Qualquer um que segue este rumo, numa virtude onde a Torá ela pode ser interpretada, e chega a conclusões, aquilo é Torá. Aquilo é chamado conhecimento divino. Mesmo que não é prático. Por ser ciência divina, você está estudando uma matéria divina, você está interpretando de acordo com o que foi te dado, aquilo é chamado de Torá. E eu vou até me permitir ir um pouco além, se é que a gente pode dizer. Aqui a gente está falando opiniões, divergências que nossos sábios escreveram no Talmud, ninguém vai discutir. Mas hoje em dia que você pega um jovem,
e você pede para ele escrever palavras de Torá de acordo com o conhecimento dele que ele está estudando hoje na escola. E ele está interpretando de acordo com aquilo que ele foi ensinado. O nosso Rebbe estimulou que jovens escrevessem artigos, mesmo que esses artigos possam, no seu decorrer, ter passagens não corretas. Na prática, foi uma interpretação que ele teve. O Rebbe estimula o jovem a escrever, porque assim ele vai lutar, trabalhar com a Torá, a pessoa ela vai meditar, ela vai se aprofundar no assunto para poder escrever um artigo. Obviamente, o Rebbe disse que tem que passar por um rabino para poder ver. O rabino vê o argumento, qual caminho que esse jovem está indo através da sua exposição, do seu estudo. O Rebbe fala, isso é válido, isso é publicado como artigos, o Rebbe manda publicar esses livros e fala, isso estimula o jovem a estudar e ralar na Torá. E um dia ele vai chegar lá, ele vai chegar numa verdade absoluta. Isso é muito bonito. A gente pode, é delicado isso que a gente está falando. Mas, quando se trata de uma ciência chamada Torá, e as interpretações são de acordo com aquilo que foi prescrito das nossas tradições que nós temos, aquilo é Torá, aquilo é chamado Torá. E você deve apreciar aquilo, etc. Óbvio que quando chega a determinação da lei, precisamos ter um caminho apenas. A gente não pode trazer todas as coisas, mas tem opiniões, tá bom, mas não ficou opinião conforme essa lei, amigo. O Código de Leis fechou, a gente precisa ter como se conduzir na prática, a gente precisa fazer, se é direita ou esquerda. Mas tem opinião que fala que é direita, tem opinião que eu concordo que as duas opiniões são certas, são, porque tem alicerces e tem fundamentos e tem base. Mas na prática o tribunal determinou que como que se faz é assim, tá? Quer dizer, a discussão que teve e todas as perguntas que houve, é Torá? Claro que é Torá. Claro, é verdade? É. Porque tudo que é Torá é verdade. E isso é algo complexo da gente entender. Calma aí, se eu reflutei, etc., na prática você vai fazer X, é verdade, você não faz o Y. Então o Y está errado? Não diga que está errado. Mas pelo menos não é agora prático, na prática. Prova é que nossos sábios dizem que quando o Mashiach chegar, as leis não serão de acordo com o Beit Hillel. Nós tivemos dois grandes mestres que viveram 100 anos antes da destruição do segundo templo. Hillel e Shammai. Eles construíram grandes seminários. E eles interpretaram os versículos da Torá escrita na Torá oral. E diversas discussões entre Hillel e Shammai no Talmud, tá assim, de montão. E as discussões entre eles é sim ou não, entendeu? São discussões brabíssimas e bem diferentes uma da outra. A lei fica hoje na prática como Beit Hillel. A lei na prática fica como Hillel. Até sempre quando o Mashiach chegar, as leis vão ser como Shammai. Então você vai me falar, puxa vida, então Shammai estava errado e aquilo não é Torá. Deus nos livre, aquilo é Torá. A interpretação, claro que é Torá. Tanto é que vai ter momentos que vai ser assim. Curioso isso, mas tudo bem. Isso é que é um detalhe que a gente fala quando a gente diz que a Torá ela é verdade. Que a Torá é exata. Então é um exato estranho, porque exato é aquilo lá, o único caminho. É esse, a Torá é o único caminho. A Torá que é não tem tem 70 opiniões. Não tem uma, tem 70. Tem várias opiniões, mas na hora tem um tribunal que determina a orientação que você tem que fazer. 70 opiniões sobre uma coisa só. Não, mas se você fala exato, hoje você fala exato, por que matemática é exato? Porque você faz a conta e tem que dar esse valor. Não tem erro, não tem outro caminho. Veja, a Torá também não tem outro caminho. A Torá ela vai chegar e vai te determinar o caminho único que é pro gol. Você não vai ter opiniões diferentes, pode comer porco e outra não pode comer porco. Você não vai ter essa opinião. Todo mundo vai falar que não pode comer porco. Se é anulado ou não é anulado, quanto é anulado, etc. Tudo bem, você pode ter opiniões para lá e para cá. Na prática, a gente vai chegar a uma ação só, a um caminho só. Mas que ambas são queridas diante de Deus. Então, quando você pega seitas, a gente chama no judaísmo de seitas, ou grupos de judaísmo. Esse faz assim, esse faz assado, acho que Ashkenazim e os Faradi, o arroz em peça, pode ou não pode. Sabe, de novo, você tem duas opiniões para lá e para cá. Grupos entre os Ashkenazim de sábios determinaram onde o povo seguiu a grande maioria, ok, aquilo virou lei para eles. Está errado? Não, os sábios da época te falaram que assim você deve costumar fazer. Virou costume daquela ocasião, então pronto, você tem que seguir o teu costume.
Por que é bom saber a lei e o costume? Porque em momentos de desespero, em momentos de vida ou morte, então você pode ser leniente quando é costume, quando é lei, quando é explícito não, mas quando é determinado você pode ser leniente, quando existe outras opiniões, entendeu? Aí é diferente. Essa é a ideia, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma vez, eu acho que eu já falei isso para vocês, talvez sim, talvez não, vamos falar de novo, isso aqui é uma coisa bonita. Quando a gente diz, porque envolve o tema, quando a gente diz que a Torá é o estudo de exatas, significa mais. Uma vez o Rebbe explicou em 84, eu acho que foi em 84, um discurso, o Rebbe ele falou o seguinte: pela Torá ser um estudo de exatas, quer dizer, um estudo que é preciso, exige daquele que a conhece para ter credibilidade, exige para aquele que conhece ter credibilidade, que ele atue de acordo com aquilo que está determinado. Em outras palavras, uma pessoa que tem Torá, mas não a pratica, ele perde credibilidade na hora de instruir. E isso não é justo. Por um lado, não é justo. Por um lado, não é justo. Porque o que importa é o conhecimento. Se ele é fera na matéria, mesmo que ele não cumpre, por que você desqualifica ele na hora de determinar? Ele sabe tudo original. Mas está no Yom Yom isso, lembra? Que tem no Yom Yom. O que é? Que você, para os alunos, o professor tem que ser como se fosse um exemplo, né? Se ele está estudando a Torá, ele está ensinando a Torá, ele tem que ser um erudito em Torá, né? Ele tem que ser um erudito em Torá. Eu concordo, mas veja, erudito é uma coisa, prática é outra, porque em qualquer outro trabalho, qualquer outra ocupação, o que importa realmente é o conhecimento da pessoa da matéria e não muito a prática. Deixa eu explicar. Por exemplo, imagina que você tem um grande doutor, um oncologista, o maior, o papa do mundo, não sei mais, que ninguém faz nada sem ele, porque o cara conhece, o cara manja, o cara tem experiência. O cara passou, sabe, tudo que ele faz dá certo, as opiniões dele dão certo. O cara é feríssima, feríssima. E você tem um problema sério e você vai pegar a opinião dele. A pergunta é o seguinte: se ele fuma, você vai pegar a opinião dele? Se ele for um cardiologista, você não vai pegar a opinião dele. Você não vai pegar, você vai pegar a opinião dele. Eu discordo com você. Você vai no endocrinologista. Eu discordo. Você vai, claro que você vai. Claro que você vai. Mentira. Tá bom, mentira. Eu não concordo com você. Bom, que não aconteça para nenhum dos nós. Eu não vou falar, vamos esperar, não vamos esperar que a gente não veja. Lo além de velo albanês. Você vai. E daí? E daí? E daí cartão de visita, cartão de visita? Não quer dizer não cartão de visita. Às vezes você pega um cara fraquinho, porque ele acerta todos os vereditos que ele dá. O que mais você quer? O endócrino também. Ele não fala para o outro o que fazer. Os outros que ele cura, ele tudo 100% cura. Porque ele não está interessado. O fato de ele não estar interessado não desqualifica ele no profissionalismo dele. Desculpa, não diminui ele no profissionalismo dele. E quem diz que precisa bater? No mundo, quem diz que precisa bater? Você vai atrás de um cara que entende. Se o cara entende, mesmo que ele não atua com aquilo que ele entende, ele não perde qualidade, ele não perde em outras áreas. Não perde. O cara pode ser um grande advogado, é um ladrão, você vai para ele, para advogado. Por que você vai para ele para advogado? Porque ele advoga muito bem. Esse cara, ele sabe como sair, mas ele é ladrão, você sabe que ele é ladrão. Mas funciona, você vai para ele. Você não vai para ele? Não, vou pegar o schmuckzinho que acabou de sair, aquele bonitinho. Vamos lá. Ele não sabe, você vai para ele, você vai morrer. Você vai perder a tua causa. Então você vai para aquele que é bandido. Ai, Rabino, não sei. Eu acho assim. Tá bom, não sei o que falei isso. Eu vejo assim. É? Claro que é assim. Você não é assim. Claro que é assim. Se um dentista está com dente podre, você não vai no dentista. Porque... não vai. Tá bom, você não vai. Tá bom. Tá bom, você não vai. Ele tá com prótese, você fala o quê? Ele não cuidou quando ele é criança, ele não sabe agora. O que tem a ver? Não tem a ver, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então eu vou mudar meu conceito. Não, talvez na Torá é assim. Cada um tem o seu conceito. Eu concordo? Eu concordo. Não com o meu conceito, o conceito do Rebbe. O Rebbe está falando o seguinte: para qualquer outra profissão, qual a opinião do Rebbe? O Rebbe diz assim: qualquer outra profissão. E veja,
Então, eu vou te dar um exemplo. Ovo era proibido. Então, aquele que comia ovo, ele não podia... Hoje o ovo é permitido. E aí, agora? O cara estava ruim? Você acreditou nele? Eu nunca acreditei em pesquisa, que elas são pagas, tem interesse financeiro por trás disso. Então, você não acreditou. Mas eu estou perguntando agora, o cara que pregava antes, ele desqualificou para você? Por que o Rebbe ele diz assim? Porque não são ciências exatas. Por que não são exatas? Já que não é exata, porque existem mudanças, é tudo é teoria. A gente está discutindo ainda, a gente está vendo, olha, o mundo mudou, aquilo muda. Tem algo determinado em todas as áreas que é assim? Você já viu alguma outra matéria que é assim e acabou? A Torá é assim e acabou. Por quê? Porque trata-se do conhecimento divino, trata-se da verdade absoluta, e a verdade absoluta exige comportamento de verdade absoluta. Tudo que não é verdade absoluta não exige um comportamento de verdade absoluta. E é real, isso que eu estou te falando, é real. A Torá aceita isso, né? Oi? A Torá aceita a pessoa que... Veja, na Torá você perde credibilidade. Na Torá você perde credibilidade se você não cumpre. Por que essa pessoa ela nunca... Claro, na Torá estou falando. Na Torá, por que a Torá você exige? Aquele rabino, olha o que ele fez. Daí que ele fez. E o outro que é médico, ele também não faz. Porque todo mundo é santo. Esse rabino ele precisa ser o quê? Deus? Por que você pede do rabino que ele seja Deus? Ele está falando. Se ele está falando, ele tem que cumprir. Quando se fala, se cumpre. Tudo que fala nutricionista cumpre. Agora saiu recentemente de uma mulher que estava lá, pegaram ela no café da manhã comendo camarão, não sei o que, vegana. Porque ela se dizia vegana. Então, aí de repente pegaram, qual o pecado dela? Agora, perdeu os seguidores, tem gente que não vai falar. Ela não é vegana. Eu sei tratar um vegano, mas eu não sou vegano. Então, ela podia ter falado ela não ia ter cliente. Se você sabe tratar o vegano, então, se você sabe tratar o vegano, se você vai para alguém que é vegano, você conhece que é vegano, você precisa ser vegano. Se eu como carne, eu não posso te tratar porque eu entendo de nutrição, eu sou um grande nutricionista. Eu quero te perguntar, eu sou nutricionista. Bom, mas eu faço l'chaim. Você vai acreditar em mim? Eu sei o que é bom para você. Eu tenho essa tendência minha, eu não posso comer agora aquilo que eu quero, agora você está vindo para mim para quê? Para aquilo que eu entendo, eu vou te falar exatamente o que você precisa. Eu sei também o que eu preciso, mas eu não quero. Eu tenho meu livre-arbítrio. Você está indo naquele ritmo, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Você não é assim, teu pai não é assim, tua mãe não é assim. A gente não foi educado assim? Não vamos nos enganar. Não, é verdade. Todo mundo é assim. Assim todo mundo, você exige tudo bonitinho do teu filho. Você foi isso? Não. Mas eu quero o melhor para o meu filho. Tá bom, ok. Não vamos nos enganar. Estamos falando da verdade. Se a gente está falando da verdade, estamos falando da verdade. Estamos falando da verdade absoluta. Aí vem na Torá. Não. O cara que ele... só porque ele roubou uma vez, ele perde qualificado. Não é mais rabino. Por quê? Porque ele perdeu, porque ele roubou. Porque ele fez um ato... Por quê? Porque na Torá fala que não pode roubar. Tá bom, ele teve uma queda. Qual o problema? Só por isso ele não entende mais de nada? Ele estudou tudo, ele sabe tudo. Ele conhece a matéria. Ele estudou. Vai perguntar para ele lei de kasher, por que ele está desqualificado porque ele roubou? Aí você fala, porque aí você fala, porque a Torá, um bloco absoluto é o exato, então se ele roubou, significa que ele não tem temor ao céu. Se ele não tem temor ao céu, significa que ele tem... Tá bom, mas isso é quando você fala para uma coisa que é preciso, é exato, não tem como mudar. Então o Rebbe estava explanando lá quando ele falou sobre isso. Ele falou o seguinte, existem ciências exatas, e as ciências exatas, a única ciência verdadeiramente exata que existe, é a Torá que está concluído, dito, falado, é o que é e pronto, tem que fazer, não tem que fazer. O Rebbe era um engenheiro, né? Oi? Estava fazendo um engenheiro, né? O que tem? O Rebbe era um engenheiro naval. O Rebbe era engenheiro. Ele estudou matemática. Estudou matemática também. O grande arquiteto, o resultado do grande arquiteto do universo. Né? Sim. O que? Gadu. Então, mas o que estou querendo dizer aqui, chega de polêmica. Verdade absoluta, só existe uma, e exige essa verdade absoluta um comportamento 100%, senão você perde totalmente a credibilidade. Nas outras áreas você não perde credibilidade quando a pessoa ela não é, tá bom, não, qual o problema, só um pecadinho aqui, uma coisa assim, você não desqualifica, não desqualifica a pessoa. Mas não é assim, mas veja. O que é pecadinho e pecado grande? Então, qual a diferença? a diferença do... Ele falou... ela fez uma boa pergunta. Qual a diferença do pecadinho e do pecadão? Puxa, essa é boa pergunta. A resposta é essa, é uma boa pergunta.
A resposta do Tzemach Tzedek, ele fala no Maile, no terceiro Rebbe, ele fala no discurso hassídico uma coisa bonita. Pecadinho é quando eu falho, pecadão é quando você falha. Quando eu faço, sempre eu falo, isso não é nada, é uma falha. Isso aqui, e você quer saber, eu até mereço, eu faço tanta coisa boa, você não tem, eu tenho crédito. Então é uma pecadinha. Agora, quando você faz, olha o que ela fez. Pecadinho é quando a gente olha nós mesmos, quando a gente olha, quando eu olho outra, pecadão. Isso é uma grande... Sabe por quê? Por que é assim? Por que é assim? Porque eu me amo, eu me adoro, não consigo viver sem mim. Você se gosta tanto, e quando você se gosta tanto, então você se olha como o perfeito. Você nunca falha, você nunca erra. Agora o outro... Então isso é um pecadão. Pecadinho. Vamos continuar o Sheker Emet. Vamos tentar continuar essa aqui. Vamos lá. Única coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte. A Torá, então, é chamada Torá Temet. Ele diz, por isso, no início da Torá, as primeiras 3 palavras da Torá que estão descritas aí na lousa, começa no primeiro livro, Gênesis, começa dizendo o seguinte, Bereshit bara Elokim. No início, Deus criou. Então, nós vamos ver aqui. A gente já viu isso, mas vamos dar uma olhada. Isso aqui de novo, está escrito Bereshit bara Elokim. E eu escrevi aqui, Bereshit bara Elokim. Isso aqui em hebraico está escrito, no início Deus criou os céus e a terra. Quando você pega essas 3 palavras de Bereshit bara Elokim, vamos pegar o final. O final dessas letras dá a palavra Emet. Verdade. Bereshit bara Elokim. No início, Deus criou. O que Deus criou? A verdade. O mundo ia ser criado com verdade, verdade absoluta. Então, Bereshit bara Elokim. Só que notem que aqui está escrito desta maneira. Primeiro tem a letra Taf, depois tem a letra Aleph e depois tem a letra Mem, que seria, tá certo? De Emet. A ordem não está na ordem certa. Então, vamos continuar o livro. Ele falou o seguinte. No início, Deus criou o mundo. O final dessas palavras, tá certo? Dá o quê? Dá a palavra Emet, que é verdade. O início das palavras dá quanto? 2 e mais 1 é 5, são 5, como que Deus ele criou, com 5 fonemas, com a letra Rei, com a fala. O mundo foi criado com a letra Rei, valor numérico 5. Então, olha só, com verdade, Deus criou o mundo através da fala. Então, vamos agora ver a verdade aqui. O que a gente está querendo ver é o lance da verdade. Então, ele diz assim, por isso, o início da Torá inteira, que começa com as palavras no início, Deus criou, Bereshit bara Elokim, o final dessas palavras em hebraico, a última letrinha de cada palavra, formam as 3 letras da palavra Emet. Só que em ordem, né? Isso aqui dá em ordem diferente. Veja, Emet que nem eu coloquei aqui. Emet é assim a ordem. Aleph, Mem e Taf. Tá certo? Essa caneta tá horrível, Dani. Vou colocar a preta mesmo. Ou azul, você tem um azul escuro. Não, a preta. Então, aqui ó, a gente sabe assim, ó, Emet. Ficou melhor? Sim. Emet, que nem a gente escreveu aqui embaixo. Então, é esta ordem, tá certo? Então, o Aleph para cá, o Mem para cá e o Taf para cá. Que a gente está vendo que está fora de ordem. Mas é assim que está escrito na Torá, no final das palavras Bereshit bara Elokim. Só que, tá certo? Então ele diz assim. Isso também está indicado num versículo. Tem um versículo no capítulo 119, está escrito o seguinte: Rosh devarcha emet. O início de suas palavras, Deus, é emet, é verdade. Porque é Bereshit bara Elokim. Porque o final de cada palavra, das primeiras 3 palavras da Bíblia, da Torá, é Bereshit bara Elokim, é a verdade. Então o início de suas palavras é verdade. Só que a verdade espiritual, como a sua base original, se encobriu no mundo. Por isso o mundo foi chamado em hebraico de Olam. Olam vem na palavra ocultação. Olam vem na palavra He'elem. He'elem é ocultação. A verdade se encobriu e se ocultou no mundo. Tá certo? Pois a natureza encobre a divindade que está revestida dentro dela. Certo? Ok.
Portanto, diz ele, a palavra emet está encoberto também na criação deste mundo e não aparece na ordem. Aleph, Mem, Taf, Bereshit bara Elokim, não está na ordem descrita da palavra emet, e sim bagunçada. Primeiro está a letra Taf, que é a última, depois está a letra Aleph, que é Bereshit bara, é o Aleph, e depois Elokim, o Mem. Está misturado, está diferente, para te indicar que você não vai enxergar o emet. Quando você vê Bereshit bara Elokim, você não vê emet de primeira. Você não vê emet de primeira, você vê Taf, Aleph, Mem. O que é isso? Taem, né? Ah, são as letras de emet. Ah, é. Mas você não vê de prima. Não está assim, não está revelado a olho nu. Não. Está totalmente encoberto para te indicar que não é facilmente que você enxerga a verdade no mundo que a encobre. Mas no final da criação, quando termina o primeiro, é chamado da primeira porção da Torá Bereshit, do livro de Bereshit. Quando termina a criação com Kiddush. Vai Boker, Yom HaShishi, vai Hul HaShamayim ve'aretz, Echol Sevam, Chal Elokim, está assim no Kiddush. E no final do Kiddush está escrito, Asher bara Elokim lasot. Então vamos lá. Olha como está escrito. Asher bara Elokim lasot. Ponto. Aí é o final do primeiro chamado de Parashat Bereshit. Aqui acaba a criação do mundo, o primeiro chamado. Olha quais são as últimas. Quais são as últimas? Agora está revelado. Oh, agora está emet, na ordem certa. No final da criação, no início da criação estava oculto, tudo, etc. Chegou Shabbat. Chegou Yom HaShabbat, então Asher Barak, Deus ele criou, olha, Aleph, Mem, tá certo que a Mem é a segunda letra da palavra Emet, verdade, e a letra Tav, Asher Bara Elokim Lasot. Veja, no início, as primeiras 3 palavras. Tem um Emet bagunçado aqui, até para você enxergar, está meio camuflado, está meio... e no final da obra, Asher Bara Elokim Lasot, está o Aleph e o Mem e o Taf na ordem certa, na ordem correta. Então vem um livro e diz, isso é muito bonito, a gente já falou, mas é lindo ver isso aqui escrito aqui. Então a gente foi a Bara Elokim Lasot, aí a verdade está escrito na ordem correta, para te dizer que o final, a verdade prevalece e vai se revelar no mundo. Ok? Pode ser que o mundo no início é um caos, como a Torá fala, o início é um caos e tudo lá. Bereshit bara Elokim, o início, a verdade está confusa. Está confuso. Quem está com a verdade hoje em dia? É verdade, é uma confusão total. Você não sabe quem fala a verdade. Aliás, o profeta, se não me engano, Daniel, ele diz, Itbareru veitlabnu advarim. O Rebbe trouxe isso diversas vezes, que no final dos tempos as coisas vão clarear e você vai ver quem é quem. E aí vocês vão ver quem é quem. Talvez a gente está num processo de lava-jato aqui, quem sabe, não sei o que, pá. Final dos tempos, que as coisas estão aparecendo, as coisas vêm à tona, já não dá mais para esconder. Veja, esse é um mundo hoje em dia que está cada vez mais difícil você esconder, está um mundo revelado. Imagina, você não pode nem entrar no elevador tranquilo, que tem uma câmera que está te vendo, tem alguém que está te olhando. Onde quer que você anda, você está sendo filmado. Tudo está revelado hoje em dia. Já não tem quarto obscuro quase. Você não tem mais como se esconder. Você não tem privacidade nenhuma, né? Então precisa mexer. Então isso quer dizer, quando a verdade ela vai, a verdade vem à tona. Tem pessoas que conseguem esconder muito, é bagunçado, mas sabe o que? O final, sabe qual é o final? Asher bara Elokim lasot, o emet vai vir revelado no mundo. Taf é a letra da verdade. Ela se encontra no final da palavra verdade. Olha que interessante. A letra Taf é a terceira letra da palavra verdade em hebraico. Emet é verdade. A letra Taf que a gente está estudando, ela é a terceira letra. Ela é o fim da palavra verdade. Em compensação, a letra anterior, que é a letra Shin, é o início da mentira. Shin, sheker, que significa mentira em hebraico. Sheker, em hebraico, significa mentira. Emet, em hebraico, significa verdade. A letra Taf está no final da verdade
E a letra Shin, que é o Sheker, está no início da mentira. Vem o livro e explica uma coisa bonita, por isso eu falei que tem coisas novidades aqui. Então ele fala, a letra Taf é no final da verdade, que a gente encontra que no fim da palavra verdade. E a letra Shin, que é a letra da mudança quando você muda, o que mudou? Mudou, vamos mudar a história? Vamos, então vamos mentir. Quando você muda a história, você mente. Quando você altera, você mente. Quando você acredita. Então, que aí quando você vai mentir, a mudança, que a gente falou que o Shin tem a ver com mudança, você muda a obra. Então o ditado estava errado, então. O que quer dizer? É verdade que tem a perna curta, não é uma mentira. Não, então agora ele vai chegar aqui, olha só. Nimtzet bitchilat hamilat sheker, quer dizer, o Shin, ele está no início da palavra mentira, para te dizer que a mentira só pega no início, não perdura. O cara que conta uma versão, na hora você acredita que você não sabe, até provar o contrário. Você começa, você busca, começa a fazer pergunta para lá, para cá. Quanto cara ele tem que ser bom para poder criar uma mentira? A verdade é a única absoluta. Manter, e você começa a apertar. Você aperta daqui, aperta de lá, você começa a se contradizer todo, você fala, uau, isso é mentira. A mentira só funciona no início. No início funciona a mentira, para te dizer que a mentira, ela só tem um apego, ela só se segura um pouco quando no início, mas no fim, vai se revelar a mentira e você vai cair feio. Porém, a verdade, ela revela-se no fim. Você fala, tá vendo como eu estava com a verdade? A verdade no fim é que a gente vê ela realmente aparecer de verdade. Porque no início, muitos questionavam se é que essa pessoa está falando correto ou não. Tem duas versões aqui. Quem é que está falando a verdade? O fim, a verdade aparece. Por isso a letra Taf, que representa a verdade, na palavra verdade, não se encontra no início, se encontra no fim, porque é ela que prevalece e ela que vai ficar para todo sempre. Portanto, a palavra Sheker, ele vem e diz, ela é composta de 3 letrinhas que não tem alicerce algum, que não tem apoio algum. Olha só. Tá vendo? Coloca esse Shin na mesa, vai cair. Coloca o Kuf na mesa, vai cair. Coloca o Resh na mesa, vai cair. Não tem 2 pernas, não tem pernas sólidas, porque o Sheker, a mentira, ela não tem alicerces, tá certo? E mais uma coisa, não só que mentira não tem alicerces, mentira não tem ordem cronológica, você se confunde em todo. Quanto vale Shin? Shin vale 300. Quanto vale o Kuf? É o 100. Quanto vale o Reish? 200. Calma aí. É 300, 100, 200. Está totalmente fora de ordem. Devia ser 100, 200 e 300. Mas não. A mentira, realmente, ela não tem... ela não tem perna, que a gente fica tem perna curta, que ela não tem perna, que ela cai. Então, muito fala que ela cai, que ela não tem perna, não tem alicerces. E outro, é uma bagunça. Não está em ordem. A mentira é uma alteração fora de ordem, 300, 100 e 200. A mentira, meus amigos... Falda é discussão, batalha aí. Vamos lá. Mas ele diz assim, isso é Sheker. Sheker representa, então, ela vem e cai, e ela não se revela na verdade, etc. Ela não tem alicerces, e elas estão fora de ordem, na ordem das letras. Tá certo? Muito bem. Aí, enquanto a palavra Emet são as letras que compõem, na verdade, primeiro elas têm 2 alicerces bem firmes e fortes, cada letra, o Aleph e o Met tem 2 pernas, o Mem tem 2 pernas, o Taf tem 2 pernas, são sólido, a verdade ela é sólida, e ela é sólida onde? Aqui, na primeira letra do alfabeto que vale 1, na última letra do alfabeto que vale 400, e na letra do meio do alfabeto que vale 40. Ou seja, a verdade ela é sólida no início, do meio e do fim. Por isso a palavra que representa a verdade em hebraico é Emet. É Emet porque no início, no meio, no fim é verdade, sólido com 2 pernas. E vai se revelar o Taf como a verdade no fim. No fim você vai ver a verdade. Você vai ver quem vai prevalecer. Vai prevalecer aquele que está em ordem desde o início, desde o meio e desde o fim. É isso que vai prevalecer de uma maneira bem sólida. Né? E a gente já explicou isso, mas vale a pena repetir.
Se a gente vê, porque se você for me perguntar, tá muito bonito isso que você falou de Emet, que Emet é o início e o meio e o fim, mas na verdade não é. Desculpa, eu não quero deixar ninguém chateado. Vocês acreditaram que eu falei que é o início, meio e fim? Mas veja só, vamos recapitular. Quantas letras nós temos? Se nós temos 22 letras no alfabeto. Então, para começar, você tem 22, não tem meio, não tem letra do meio. 10,5. Aí já morreu, já é uma mentira. Já é uma mentira. Estou falando sobre o Emet, aí já temos uma mentira grave. Como é que pode ser a letra do Mem? E outra, né? Tá certo? Isso que você pega 22 letras. E vamos imaginar, tá bom, se fosse, vamos imaginar, tá bom, é 11,5, que nem você falou, ou 10,5. 10 é Yud. Depois de Yud vem a letra Kaf, que é 20. Vem a letra Lamed, que é 30. E depois a letra Mem. Mem pra lá, você chutou longe meio aí. Esse meio aí tá meia boca. Tá mais pra meia boca do que meio. Não bate. Mas os nossos sábios falam que sim bate. Quando a gente coloca as letras finais. Lembra as letras finais? As outras 5, aí você vai ter quanto no alfabeto? 27. Aí 27, quanto você joga para cada lado? 13 de cada lado? Não, e a 14. 14ª. É o Mem. Aí dá certinho. Porque a palavra meio começa com Mem. Oi? Meio. A 14ª é? Não, 13, 26, 5, 6, 7. Não é isso? 14ª. Calma aí. 13 com 13 para um lado. Então vamos ver. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud. Kaf, Kaf Sofit. Lamed, Mem. 14. Mem Sofit. 15. Nun, 16. Nun Sofit, 17. Então, dá certo. Não tem como dar errado. Puxa, não dá certo, tudo, aí a verdade também está errada. Aí é uma grande mentira também. A verdade tem que ser verdade. Oi? Então, aí deu certo? Deu certo? O avô falou que meio começa com Mem. A palavra meio, Mem. Mem, meia boca. Mem. É isso mesmo. Baruch atah Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'yado. Amém. Isso que ele está querendo dizer aqui, no início, meio e fim, como já foi explicado anteriormente. Olha como é que ele conclui essa passagem, que bonita. Ele diz assim, daqui a gente entende o seguinte, olhando de uma maneira mais profunda dessa letra Taf, que é a letra da verdade, que é a letra da vida, que é a letra da Torá, olha que a gente chega à conclusão que a verdade é Emet. A palavra que a gente acabou de aprender agora de uma maneira minuciosa. Chaim, que é a vida, que nós falamos que o propósito da vida é o Tachles, é o propósito e o objetivo, e também começa com a letra Taf, Tachlit, o propósito e o objetivo, que é a vida. E a palavra Torá, que começa com a letra Taf, os três são uma única coisa só. E aonde a gente vê esses três, então vamos lá. Quem é a verdadeira vida? Que a gente diz, que nos dá vida. É o Espírito Divino que nos dá vida, tá certo? A vida. O corpo, a gente falou, explicamos em aulas anteriores, que o corpo é morto. Quem dá na verdade, a vida para nós é Deus que nos dá a vida, tá certo? Então olha só que lindo. Isso é coisa nova que a gente não viu até agora, porque o resto a gente já viu bastante coisa, a gente já tinha visto. Você vai pagar alguma coisa aí? Acho que é bom apagar. Contamina, você não acaba... Oi? Aqui o Taf já vimos, o Sheker e Emet já vimos. Então ele traz o seguinte. Então por isso que ele fala, quando a gente diz a palavra Emet, então vamos escrever de novo Emet. Então quando você pega a palavra Emet, você escreve Aleph, Mem, Taf. São as três letras da palavra verdade, né? Que a gente falou, Emet, verdade. Então, além dos dois, o que cada uma delas representa? Cada uma representa dessas três, etc. O Aleph representa quem? O Elohim, Deus. É um. Esse representa Deus, ou o nome que a gente chama de Elohim. Esse nome que está descrito aqui. Não vou nem escrever porque já está escrito na lousa. O Aleph é desse nome aqui, do nome de Elohim. Aleph, está aqui o Aleph. Tá certo? O Aleph é Elohim, que representa Deus. Tá certo?
que é a letra... Bom, o Tav, é óbvio que a gente já sabe que o Tav é Torá. Tá certo? Isso que ele traz, só para ter certeza, é isso mesmo. Então aqui é o nome que vem a Torá. Torá, que é a orientação de Deus, né? Que também a gente falou que começa com a letra Tav, que representa a vida. Então, primeiro, Deus aqui representa vida, Chaim, que a gente falou, que tem 3 coisas ligadas com a letra Taf, basicamente. A gente falou que tem 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Você tem vida, tá? Que é o propósito de vida, que a gente falou que é o propósito, né? Propósito que é Tachlis. Propósito, Tachlis. Se escreve assim em hebraico, Tachlis, que é propósito. Então, essa é a letra Tav, tá certo? Depois você tem, além da vida, você tem a Torá. A gente falou vida, Torá, né? Tá certo? A gente falou que a Torá, aqui a Torá que começa com a letra Tav. O que mais a gente falou que ela representa? 3 coisas a gente falou que ela representa. O que me sumiu agora? Qual foi a terceira? Que a gente falou? Não, é met. E é verdade, né? É a verdade. É a verdade que a gente falou, é verdade. Verdade. Eu traduzi. Pronto. Então é vida. Então você tem essas 3 coisas, tá certo? Vida, Torá e verdade. Onde que está a vida? A vida que está no Aleph. O Aleph representa a vida. Já a Torá representa aqui. E o Mem é a verdade. Não, o Tav também representa a verdade, que é como todo como verdade. Mas tem algo mais. O que ele está falando aqui no final não está ligando esses 3. Ele está ligando isso aqui. Aqui é a vida, aqui é Deus. Ok. Que a gente falou. Aqui é Torá, tá certo? E o Mem é a nossa formação. Lembra que a gente falou que Mem? O que é o Mem? Ninguém lembra o Mem? Muito tempo atrás. Mem, a gente falou que são os 40 dias da formação do feto. Né? Então ele traz que o Mem representa como que a vida começa. Deus é a vida. E o Mem é como a vida ela é introduzida dentro do feto, a tal ponto que com 40 dias ele é chamado de o feto de um ser vivo. É a formação. Então vamos chamar de formação da vida. Quer dizer, tem a vida, tem a formação da vida, né, que seria essa letra Mem, que representa esse caminho quando você adentra dela, e o Taf é a Torá. Então isso tudo está indicado na palavra Emet. Isso é uma coisa diferente que ele está trazendo aqui no livro. Então ele fala que isso que é extraordinário, que a palavra Emet ela é composta de 3 letras que indica Aleph Elohim. Aleph representa Deus. Mem representa a transição. Vamos explicar isso melhor. Por que Mem? Lembra que a gente falou que Mem mostra 40, que toda mudança começa aos 40. 40 anos, a gente falou 40 deserto, a gente falou em aulas passadas, como Rabi Akiva, Moshe Rabbeinu. 40 mostra uma transição, uma mudança. E aqui também. E no feto também. Quer dizer, o feto só é chamado depois de 40 dias. Tá certo? 40 então mostra uma transformação, uma mudança. Quarentena. E depois você tem Tav, que é a Torá, que representa a última letra da palavra Emet, que representa a nossa Torá sagrada. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, porque a gente vai entrar em outro assunto depois, que a gente vai falar algumas letras que começam com a letra Tav. Depois a gente vai ver a letra Tav conforme a mística judaica. E depois a gente vai ver por que essa letra Tav também é uma das letras daquelas 7 letrinhas que Deus criou os dias da semana, que tem com pontinho e sem pontinho. Eu ia perguntar do Shabat. Você ia perguntar do quê? Que o Shabat termina com Tav. Não, por causa desse Asher Bara Elohim Nação. Só, sim. Que é do Shabat. Que é do Shabat. Shabat é a verdade da semana, né? Todo o propósito do trabalho teu é para você chegar no dia do Shabat. Realmente, a palavra Shabat termina com a letra Tav, que é a verdade absoluta. Cito que quando Moshe chegar, todos os dias vão ser Shabat. Então, quer dizer, todos os dias vão ser Shabat. Vai ser um dia que a gente vai desfrutar, a gente vai ter preocupação física, etc. A gente vai poder contemplar o divino. E no Shabat a gente tem mais tempo para contemplar o divino, porque o propósito deste mundo é que todos reconheçam o que Deus ele revela, que a verdade vem à tona. Todo o propósito desse mundo com a vinda do Mashiach, com a redenção verdadeira e completa, é para que a verdade venha à tona, que o Taf apareça. Então o Shabat também termina com Taf. Então, porque tem esse conceito
né, da gente de trazer essa era messiânica para sempre. Está escrito Yom Ze Menucha Lechol Am, está escrito Yom Ze Menucha Lechol Am, lá a gente fala o seguinte, que esse dia do Shabbat Menucha Lechayei Olamim, que Shabbat vai vir com um descanso para todo sempre, Lechayei Olamim para todo sempre. Quer dizer, o Shabbat vai ser indicado como o dia da revelação máxima, como propósito da verdade revelada absoluta, que a gente tem uma palhinha toda semana. Por isso que a gente chega no final da semana, a gente conclui com esta ideia. O mais bonito é isso, quer dizer, o início a verdade está obscura, no final a verdade está revelada. Fala tudo sobre Emet. E a gente, sobre o Sheker e Emet, que é a letra Taf. A letra Taf é a letra da verdade, e a gente viu aqui um pouquinho da diferença entre a verdade e a mentira nas letras que a compõem, e é isso. Muito bom. Encontro amanhã à noite. Amanhã à noite, se Deus quiser, estão todos convidados. Nós temos um encontro na Hebraica, a partir das 20 horas, um tributo ao 25º ano do passamento do Rebbe, assim também com uma cerimônia contra todo o antissemitismo e Sei que vai ser um mestre de etc. cerimônia. Mestre de cerimônia, não, mas eu vou estar nos bastidores. Boa noite. Boa noite, Agui, também. Eu só não queria, quem vai estar nos mestres